Aqui, ok. Eu penso que já está. Já? Penso que sim. Isto tem aqui um ligeiro delay que nos cria aqui um pouco de confusão, mas eu penso que está. Vou aqui espreitar por outro dispositivo também. Se alguém já estiver connosco, sejam bem-vindos. Ok. Por acaso a imagem parece que está um bocadinho travada, não sei se isto demorará um pouquinho. Ok, vou aqui pôr o som. Acho que fizemos bem em pôr a fotografia, que assim... É o teaser. Exatamente. Ora, estou com calor, vou tirar o casaco, daqui a bocadinho, se estiver frio, volto a vestir. Exatamente. Ok. Acho que ainda não estamos. Acho que aquilo demora aqui um bocadinho. Ah! É? Já nos Já estão está? a ver. Afinal, já nos estão a ver. Já? Olha, eu é que aqui pelo Facebook, efetivamente, ficámos muito bem, mas ficámos tipo fotografia. Mas já estamos a ter aqui feedback que já estamos. Portanto, é o que nos importa. É que nos estejam a ver. Uhum. Ok. Está tudo. Sim, afinal já estamos muito bem. Olha, está tudo melhor. Já? Ok, sim, já temos aqui pelo menos 5 ou 6 pessoas que estão a afiançar que estamos bem. Ok. Ó Isabel, isto realmente, nós é mais bebés, não é cá tecnologias. Pois é, pois é. Outra Cada um era na mais sua área, luz. mas tem que ser, a tecnologia hoje em dia tem que ser. E tem as suas coisas boas, que é para permitir-nos isto, e estar a comunicar com outra pessoa na outra ponta do mundo. Completamente, completamente. Aproxima-nos bastante. A internet, estas tecnologias fazem com que nos separemos, não é? Mas também fazem com que nos aproximemos. A escolha é nossa. Ora, era isso que eu ia dizer, Isabel. Estava a ver um bocadinho esta tendência de dizer que as redes sociais nos estavam a separar, como em tudo são escolhas, não é? É o equilíbrio, mas de facto temos também aqui conseguido comprovar a união que isto consegue trazer, porque realmente é muito prático, não é? Claro, é. Seria impossível estarmos nesta fase a ter esta conversa e com esta interação, pronto, Claro, a Isabel já esteve nos Minutos Azuis, portanto eu até vou aqui fazendo um bocadinho uma introdução, ou seja, nós já tínhamos estado à conversa sobre aquilo que é a nossa paixão, nós nem conseguimos disfarçar, não é, Isabel? O desenvolvimento é verdade. das crianças e no nosso caso é mesmo dos bebés, portanto aqueles Sim. primeiros anos de vida encantam-nos, e nós já tínhamos estado à conversa aqui há uns tempos, portanto, e temos esse minuto, são muitos minutos azuis na nossa página até do YouTube e nas restantes redes sociais, e agora quisemos retomar, porque de facto há sempre tema dentro deste tema e há sempre uma forma diferente de abordar, apesar de que nós temos sempre aqui motivações que são muito, muito de raiz. Portanto, nós defendemos muito esta questão do desenvolvimento motor, daqueles primeiros anos de vida, como de facto um cimento muito, muito fundamental para todas as E a base de tudo. Exatamente. É sem dúvida aqui a visão que nos une. Além depois de uma curiosidade muito grande e de uma vontade de aprender que temos sempre, claro. e que nos faz sempre, então vamos partilhando. Para quem não sabe, eu e a Isabel, sempre que ligamos, às vezes por uma coisa muito pequenina, normalmente uma conversa alonga-se. É uma hora. Meia hora. A média é uma hora. Pois, talvez uma hora, passa muito rápido. Carla, mas se calhar ainda não nos apresentámos para quem não nos conhece. Não, exatamente, eu estava aqui a dar aqui um bocadinho de tempo, para perceber se estava mesmo tudo operacional, tenho a certeza neste momento que sim. Portanto, eu vou-me aqui apresentar, o meu nome é Carla Guerra, eu estou aqui como fisioterapeuta da equipa Alcance, mas também como coordenadora, portanto, que me legitima também que eu acabo por dar aqui muitas pinceladas em temas, às vezes de diferentes áreas, mas também pelo privilégio que tenho em privar com uma série de colegas que me ensinam mesmo bastante todos os dias.
E a Isabel Reis é educadora e coordenadora pedagógica, penso que é esse o termo, Sim, sim, sim. portanto, da creche do Centro de Apoio Social do Olival. Correto. Portanto, a creche do caso, nós fazemos aqui Exatamente. exatamente, o Iniciais. diminutivo. Olha, Carla, desculpa, mas agora nós assumimos o nome que informalmente já tinha, que é Creche da Aldeia. Creche da aldeia. Ok, pronto, que era o que eu ia dizer a seguir, portanto. Tem a ver com a nossa identidade, não é? Com a nossa filosofia também, mas porque também ficamos, aquele ponto, aquilo pertence ao Olival, à freguesia, mas aquela pontinha fica numa aldeia, chama-se Aldeia Nova. Aldeia Nova, eu acho isto espetacular, é uma creche cheia de ideias novas e que fica na Aldeia Nova e que exatamente, e que se apresenta, eu adoro esta descrição sempre, mas que se apresenta precisamente como uma creche da aldeia com tudo o que isso tem de maravilhoso. Olha, Isabel, mas hoje vamos aqui falar e também trazer aqui algumas ideias e algumas inspirações para mostrar que qualquer creche, se arregaçarmos as mangas, mesmo que seja na maior das cidades, pode ter estes ingredientes. Na maior das cidades ou na pequeníssima aldeia como nós, não é? Exatamente. Com isto, a tecnologia permite que nós cheguemos e contactemos com pessoas que têm ideias semelhantes ou diferentes, que complementam as nossas, que nos fazem a pensar de forma diferente, a reformular. Exatamente. Portanto, é uma... Exatamente. Olha, Isabel, nós só agora aqui também, além de continuar aqui a dar as boas-vindas a quem se vai juntando a nós, e está aqui, olha, já temos aqui um comentário, de facto que a Isabel é sempre uma pessoa muito inspiradora, nós às vezes parecemos repetitivos, mas isto é mesmo verdade, é daquelas pessoas que têm, Obrigada. porque alia muito bem a vontade de fazer as coisas, depois há um conhecimento também fundamentado, isto é muito importante, para que não fiquemos só por um entusiasmo, depois sem as bases que também é necessário, porque estamos a falar de bebés, não é? De crianças, e há aqui uma responsabilidade também muito grande, portanto não se podem fazer coisas só porque agora é moda ou porque, não é? Exato, isso é exato. Agora, Isabel, dar aqui as boas-vindas neste direto, nós brincámos e decidimos o nome aqui muito rapidamente, até foi sugestão da Isabel, e chamámos Libertem os Bebés. Aqui nós temos que, ora, aí está, nós temos que fazer aqui a devida referência ou reverência ao professor Carlos Neto, que lançou agora muito recentemente este livro, portanto fica já aqui uma dica de leitura. Exato. E o Carlos Neto realmente ele está preocupado, ele há muitos anos que não esconde que está preocupado com o desenvolvimento dos mais pequeninos. O livro chama-se Libertem as Crianças, nós dissemos Libertem os Bebés, porque isto tudo começa ainda nas idades mais precoces e de facto não tem só que ver com a questão de brincar ao ar livre, também pode ficar um bocadinho a ideia de que vamos falar disso, mas vamos falar mais do que isso. A questão é mesmo nós podermos dar aqui algumas pinceladas sobre algumas das aquisições do primeiro ano de vida, 3 primeiros anos de vida, vamos lá, e como é que a creche, portanto, aquilo que está aconselhado do ponto de vista do desenvolvimento e de quem trabalha, que é o meu caso, com o neurodesenvolvimento, e depois como é que nós podemos fazer aqui um bocadinho a ponte para aquele espaço onde as crianças passam efetivamente tanto tempo, que são as escolinhas. Pronto, e hoje em dia cada vez mais, e que vão abrir, Isabel, e que vão abrir, tínhamos falado nisso. Segunda-feira. Segunda-feira que os pais estão encantados, não é? E nós também, porque nós gostamos do que fazemos, não é? Portanto, estamos aqui para isso, para dar resposta. E agora, se calhar, vamos receber aqui uns bebés que vêm aqui e algumas crianças que vêm aqui de um período muito desafiante. Estamos preparados, sim, porque, portanto, algumas crianças, portanto, o facto de estarem confinados têm alguns desafios e não digo atrasos, mas algumas particularidades, como seja a fralda não tanto, mas mais dependentes do adulto e que, portanto, já sabemos que vai ser um grande desafio lidar com essas situações, mas é normal, faz parte do nosso trabalho, e eu acho que cada um nesta pandemia tem que fazer o seu papel, o nosso é este, e temos todo o orgulho em contribuir para a sociedade e por isto avançar para a frente. Exatamente, Isabel. Os papás agora, se calhar até podemos quase fazer aqui um pequeno parênteses, mas se calhar é importante encarar agora as reações das crianças, todas elas no fundo vão ser legítimas, não é? Portanto, há uns que se calhar vão estar muito entusiasmados por ficar, se calhar ao fim do dia não querem voltar para casa, outros podem voltar, se calhar àqueles tempos mais iniciais e até chorar um bocadinho quando ficarem, porque de facto isto é um bocadinho confuso e eles é muito provável que tenham estado a absorver alguma da nossa ansiedade, aqui estou a falar enquanto mãe, naturalmente, portanto, se calhar
amanhã não, na segunda-feira a palavra de ordem para os papás tem mesmo que ser a aceitação e a tranquilidade, não é? Sim, sim. Porque é um processo diferente. Os possíveis para eles confiarem em nós, e nós, portanto, vamos fazer, portanto, tomamos algumas medidas para minimizar esta dificuldade que possa haver com algumas crianças, porque, como aconteceu no último confinamento, algumas vêm assim, doidinhas e cheias de saudades para vir para o pé de nós. Mas há outras, isso depende do caráter da criança, também das experiências que teve durante a pandemia, e nós, portanto, filmámos o espaço e como preparámos, com algumas surpresas para lhes aguçar o apetite, ok? Exatamente. E tranquilizar também os papás, não é? Isso também vai um bocadinho de encontro à ansiedade dos papás, lá está. Sim. E depois uma coisa muito importante que eu pedi aos nossos pais é que o momento de entrega que seja breve, despedir com calma e com carinho, mas não prolongar, porque quanto mais tempo a despedida, eles vão alimentando a esperança de conseguir convencê-los a levá-los com eles. Mas, Isabel, isso é uma dica quanto mais breve, melhor. Não tem que ver só com esta fase, mas tem que ver com qualquer altura de integração. Não, é sempre. Às vezes é isso, vês os papás aquela despedida que percebemos claramente que está a custar a ambas as partes, que também está a custar à pessoa que está a receber a criança, mas de facto prolongar nunca é positivo, tem que ser de forma muito tranquila, vais ficar e depois confiar porque não vai ser ali que o vão conseguir acalmar de todo, não se vai dizer nenhuma palavra mágica, só depois virar as costas. Ele de repente, então está bem, eu fico bem, tem mesmo que ser nesta transição. Pronto, já ficam aqui algumas dicas para segunda-feira, não é, Isabel? Sim, sim, sim. Vai ter a característica de serem todos ao mesmo tempo, normalmente as crianças não recomeçam todas na mesma altura. Exato. Agora... Mas é mais ou menos como vir de férias, mas de férias muitas vezes eles têm mais experiências, mais saído, contacto com mais pessoas, portanto também tem a ver com o ânimo das pessoas que estão à volta, mas eu penso que as pessoas, aquilo que eu sinto é que as pessoas agora estão, toda a sociedade em geral e as famílias estão mais confiantes do que a última reabertura. Exatamente, exatamente. E eu estou confiante que isto... Vai correr tudo bem, eu acho um timing aqui espetacular. É melhor. Hoje vamos falar aqui de uma série de coisas e depois, segunda-feira, já se pode pôr mãos à obra com estas ideias. Isabel, então, só dar aqui uma notinha. Pronto, nós trabalhámos efetivamente juntas, a verdade foi essa, no apoio aqui a algumas crianças que passaram pela Isabel e que necessitaram aqui de algum apoio terapêutico, portanto a nossa amizade e a nossa relação também profissional foi por aí que cresceu, com muitos desabafos e aqui algumas preocupações no partilhas. Fundo. Exatamente, e que estávamos a referir, o professor Carlos Neto também tem, porque as crianças, no fundo, e isto é sempre um bocadinho repetitivo, mas estão a sofrer um bocadinho as consequências, já nem falando da pandemia, mas no fundo deste nosso estilo de vida, não é? Eu aqui estou-me a pôr claramente no lugar aqui dos papás, portanto um estilo de vida que acaba por ser muito acelerado, de vários pontos de vista, portanto com pouco tempo, porque é muita coisa que temos que equilibrar do ponto de vista geralmente profissional, não é? Fazer aquele equilíbrio entre o profissional e o pessoal, também um bocadinho acelerado, porque às vezes também queremos realmente acelerar um bocadinho as competências dos nossos bebés, claro que na melhor das intenções, mas achando que não é, se ele for fazendo estas conquistas é sinal que está a desenvolver-se muito bem e às vezes entramos aqui um bocadinho levamos com alguma leveza alguns saltares de etapas, portanto eu já estou aqui a deixar umas pinceladas do que nós também vamos falar. Não deixamos de ter, e mais ainda nesta altura, também aqui algumas questões às vezes de obsessão, um bocadinho com a higiene, com a limpeza, portanto às vezes estas brincadeiras um bocadinho mais de chão e um bocadinho mais sujas, com materiais e com a natureza, se calhar às vezes enquanto adultos até podemos teoricamente entender que é importante, mas às vezes resvala aqui um bocadinho no comodismo, digamos assim, vai ficar sujo, vai ficar pronto. Portanto, acabamos por ter um estilo de vida que traz aqui alguns desafios a esta libertação dos bebés, não é, Isabel? E eu ainda me arriscaria aqui a dizer que e também às vezes é uma fase de tanta informação. Eu li aqui há pouco tempo uma frase muito interessante que dizia que nós estamos nesta altura
da sociedade, estamos afogados em tanta informação, portanto, no fundo há muita informação, mas estamos com fome de conhecimento, ou seja, é muita informação, mas depois esta escolha mais sábia daquela informação que nos serve e que nos pode, pronto. E no caso dos bebés eu não posso dizer que às vezes a fonte maior de informação, por exemplo, relativamente aos papás, é o instinto, e que às vezes está um bocadinho... Pois, tem de ser. Este excesso de informação a ser-te a bombardear, para o nome que é, e de ficar muito superficial, portanto, sem ser integrado. Exato. Portanto, tem um nome técnico, é data fog, que houve há pouco tempo, que é o nevoeiro de informação que fica aqui superficial e que não é integrado e que é difícil depois aplicá-lo, não é? Integrá-lo na nossa vida. Aqui, em relação ao título que escolhemos, Libertem os Bebés, portanto, eu concordo com o professor Carlos Neto, que as crianças hoje em dia são menos livres do que, por exemplo, que eu fui, não é? Na minha infância. E, portanto, nós temos que fazer, tem a ver com o nosso estilo de vida, como a Carla disse, mas também tem a ver com acharmos, muita gente acha que está a fazer bem. Não só estão bem intencionados, a maior parte das pessoas, não é? Mas também acham que é o melhor para a criança. Então eu acho que o meu papel e da Carla, portanto, no sua, é realmente explicar isto aos pais para saberem, porque mesmo tendo o estilo de vida, saber o que é importante e o que é que beneficia mais as crianças, não é? E neste caso os bebés, que é o que vamos aqui debruçar, com certeza que já vai fazer a diferença. Portanto, é uma questão de estabelecer prioridades, onde investir, e não tem a ver com gastos, nem mais de tempo, mas tem a ver o investimento, onde é que deve ser feito, em tempos de foco, de tempo e dinheiro. Isto não tem a ver com dinheiro, okay? Pelo contrário. Pois, exatamente. Então, eu começo por falar que eu sou apaixonada pelo trabalho com bebés, como a Carla, né? Como a Carla disse, e como eu me vejo como educadora, é como tendo uma missão que é de apresentar o mundo às crianças. Ok. Portanto, e isso fascina-me. Não é só vê-los desenvolver, mas é apresentar o mundo. Eles chegam aqui e eu tenho de lhe apresentar este mundo todo. Então, mas eu tenho de saber muito do desenvolvimento da criança, e hoje em dia a ciência da neurodesenvolvimento, é assim que diz, Carla? E a neurociência, no fundo, a neurociência, ok, está tudo ligado. Exatamente. Traz-nos muito conhecimento que nos ajuda no nosso trabalho, pronto, muito, muito. E então, Pois, Isabel, e agora ainda estava aqui a pensar só numa situação, ainda pegando nesta questão do nome deste direto, mas acima de tudo o livro também do professor Carlos Neto. Mas também é preciso que o adulto, para promover de facto porque é super interessante essa visão só por si, que é, nós sabemos do mundo, se soubermos melhor que ferramentas é que o bebê traz para também conhecer esse mundo, nós conseguimos apresentar-lhe de forma mais... Mas também temos que nos libertar um bocadinho, e peço desculpa, isto nem estava muito planeado, mas um bocadinho desta expectativa, porque, por exemplo, eu tenho um bocadinho a ideia que às vezes os próprios papás podem desconhecer a missão da creche, porque é muito comparada, e se calhar isso às vezes pode não ser benéfico, é muito comparada à escola dos pequeninos, e se calhar esta questão da escola, logo esta carga sobre o académico, pode logo por si criar aqui uma confusão, não é? E criar até expectativas sobre o que se faz na creche, não é? Que se calhar até estão muito distantes daquilo que a Isabela acabou de dizer, que no fundo é uma primeira introdução ao mundo, não é à escola. Ao mundo, não é a escola. Quando nós falamos, é uma escola, porque é um sítio de aprendizagem, mas só que quando nós falamos a escola é do ponto de vista académico. Pronto, porque em algumas pessoas, cada vez menos, felizmente, há a ideia de que quanto mais cedo nós introduzirmos a escola, esse lado académico nas crianças, melhor, e não é. Porque a criança não está preparada. Portanto, quando eu digo que é apresentar o mundo às crianças, principalmente é o mundo físico, aquilo que eles interiorizam através e conhecem através do seu corpo. Por isso é que é contraproducente tarefas académicas, portanto, nesta idade, até aos 3 anos, muito pouquinho, no final alguma coisa, mas especialmente na fase dos bebés, nós vamos aqui nos debruçar mais sobre os bebés aos 12 meses,
E então aqui nós, portanto, pode haver a tentação, e há às vezes, esperar dos bebés aquilo que eles não conseguem fazer, e até usar expressões como, com os bebés não dá para fazer nada. Isso quando se tem uma visão, isto até de parte de profissionais às vezes ainda sai, porque tem a ver com uma visão, tem a ver com uma visão. Se eu pensar que eu vou apresentar o mundo às crianças, eu não vou reduzir o mundo ao que cabe numa folha de papel. Pronto. E aí até num livro, porque um livro é muito interessante, e, por exemplo, do trabalho que eu faço, logo que eles portanto, eles começam a estar connosco, uma das tarefas principais é aliar afeto, toque e livros, porque vamos criar portanto, uma relação afetiva com a escrita. E que fica para a vida, isso aí eu posso garantir, fica pelo menos até eles saírem de pé de nós, Exatamente, criar logo ali uma comigo. conexão profícua depois de futuro, exatamente. Exato, até ao colo, individualmente, aponta imagens, ele lê imagens para começar, ok? Imagens significativas e reais. Portanto, isto tem a ver com a leitura e com a escrita, mas só que o mundo, nesta fase, não pode ser só isso, dos livros, isso é muito redutor, eles têm que... Exatamente. Eles nascem com uma determinada estrutura neurológica que ainda não está pronta e que vai se desenvolver com o tipo de interações que eles vão desenvolver com o meio que rodeia. Daí, o meio que rodeia as crianças, portanto, como nós organizamos o espaço e os materiais, ou então aos sítios, aos contextos que nós providenciamos, que no meu caso muitas vezes passa por sair 4 paredes, é mesmo muito importante, porque para mim uma criança dentro de 4 paredes está em parte privada sensorialmente, porque eles têm que usar todos os sentidos, todos, ok? E incluindo o próprio sistema vestibular, ok? E eles têm que usar e dentro de 4 paredes não é possível tão bem. E depois os estímulos que eles têm na natureza são naturais. E aquilo que eu vi e observei, eu e a minha equipa nestes tempos, é que com os bebés muito pequenos há uma relação ainda instintiva, natural. É que eles relaxam e eles não precisam de brinquedos no meio natural e eles contemplam naturalmente os chamados estímulos lentos, tipo pegar numa folhinha, observar o que está à volta, um pássaro a cantar, a brisa a dar no rosto e o cabelo a voar. São coisas que para nós, por exemplo, não são novidade, até podemos gostar e estar disponíveis para desfrutar, mindfulness, ok? Mas o bebê faz isso naturalmente. O bebê, por isso é que nós vamos apresentar o mundo às crianças. Então, o mundo para ser apresentado às crianças, na minha opinião, e a forma como eu faço é levar as crianças ao mundo, trazer o mundo às crianças. E, portanto, o que trago para dentro da sala é tudo selecionado e pensado de forma a eles conhecerem este mundo. E quando eu digo o mundo é as leis da física, os sons, o mundo dos sons, o mundo das texturas, o mundo dos sabores, tem a ver com a alimentação. Tudo isto. Portanto, então, eu estou consciente e toda a equipa estamos de que o que estamos a pôr à volta da criança é mesmo muito importante e vai estimular o cérebro e vai criar portanto, ligações, não é? Esta é a parte mais neurológicas, para o desenvolvimento se fazer normalmente. Exatamente. Não esqueçam dos sentidos. Oh, Isabel, então, eu fico sempre rendida porque é mesmo isso, isso é o que faz sentido. Portanto, só fazendo aqui quase 2 ou 3 pontos de ordem, porque pode haver muitos modelos e muitas abordagens, mas digamos que há conceitos que não dá para inventar muito. E um dos conceitos que a Isabel já aqui referiu é de facto de que, por muito que queiramos e que tenhamos as melhores intenções em levar informação, não é, para desenvolver, a verdade é que o adulto de facto não vai ensinar muito a bebés pequeninos. Portanto, vocês até dizem, vocês até têm na vossa descrição da vossa creche, e já me falará disso, mas que vocês não ensinam nada, vocês promovem contextos de aprendizagem. Portanto, o especialista em ir de facto recolher essas informações do exterior é o bebé. Pronto, aqui vamos mesmo falar abertamente de bebés.
E depois a Isabela falou aí do ponto-chave disto, que é o corpo e os sentidos. Ou seja, ao contrário, se calhar, do modelo dos adultos, e por isso é que eu estou sempre a pegar nisto, porque de facto acho que às vezes é esta confusão que há da creche relativamente ao jardim de infância e depois ainda mais relativamente ao primeiro ciclo, é que os modelos acabam por estar às vezes muito centrados, não é? O adulto vai, olha, por exemplo, estamos aqui a fazer este direto e não estamos a dar aqui uma plataforma multissensorial, estamos aqui mais na imagem, nem é tanto por aí, e uma formação muito auditiva. Mas o bebê, de facto, vai aprender com os sentidos todos. E aqui, uma das coisas que importa conhecer é que os sentidos, para já nem sequer são os 5 que nós crescemos a ouvir falar. Mais. Não é? São mais. São pelo menos 7. Eu digo pelo menos 7 porque o 8º ainda está aqui um bocadinho em discussão, pronto. Mas são 7. Sendo que aqueles 2, eu já disse isto tanta vez, mas aqueles 2 que as pessoas mais desconhecem até são os mais importantes para o bebê. Portanto, que é o sistema vestibular, que a Isabel já muito bem referiu, e o sistema também proprioceptivo, aqui com uma relação muito próxima com o tátil, e o tátil nós já conhecemos, portanto o tato. Portanto, Isabel, isto para dizer que, por muitas voltas que demos, isto é importante ser o adulto que está de facto com a criança, e principalmente do ponto de vista profissional, ou seja, os educadores, terem de facto este conhecimento e depois escolherem colocá-lo em prática. E aqui a Isabel também pega muitas vezes na sua forma de dizer, que é observando, porque é muito importante observar, não é? E depois então estudando para entender melhor o que se observa e o que se quer mudar e depois, claro, experimentando em determinada altura. Ó Isabel, eu não consigo deixar de lhe pedir que me fale um bocadinho desta observação. E se não, eu própria vou dar um exemplo de uma vez que a apanhei a observar uns meninos e para mim aquilo foi mesmo muito delicioso, porque às vezes é isso, queremos tanto dar, não é? Informação, não é? Que nos esquecemos depois de olhar a cada criança e perceber como é que ela está a receber aquela informação. Ok? Isto ainda antes de avançarmos aqui para outras, para outras partilhas. Eu queria só dizer então que já demos a primeira dica de como é que nós, bem intencionados, condicionamos as crianças. É mantê-los a maior parte do tempo dentro de 4 paredes. Pronto, isso já sei. Dentro de 4 paredes, Isabel, e para não voltarmos depois aqui dentro de 4 paredes, e muitas vezes mesmo dentro das paredes, muito mantidos também nos ditos aparelhos, espreguiçadeiras. Os parques, o colo também pode prender, o colo pode ser prender, o colo, e então nesse caso é que eu vim preparada com bibliografia, exatamente, o livro de magia das mães sobre o colo, da doutora Constança, também um outro livro de referência. O colo portanto, se fosse um remédio era vendido caríssimo, porque cura tudo e o colo é para dar sem restrições, mas o colo pode prender quando sou eu que preciso mais dar colo do que a criança precisa de mim, ok? Pois, quando isso também é uma boa pincelada, okay. Exatamente, é preciso perceber onde é que está a necessidade do colo. Agora, de facto, é um mito que mas hoje viemos para outra coisa. Exatamente, isto dá aqui pano para mangas, mas o colo, e então se associarmos aos primeiros meses de vida, aquele colo... Aquela pele. Exatamente, aquele toque, eu também já poderei aqui depois falar um bocadinho mais sobre isto, apesar de que também já falámos aqui no outro direto que muito sobre esta situação e ainda lá voltaremos, penso eu, mas esta questão do toque é muito importante. Mas efetivamente, falando nesta questão de libertar, portanto a primeira dica que fico já é um bocadinho mais fora de portas e um bocadinho mais fora de, até uma expressão que agora está a ser utilizada muito na parte lá está da neurociência, que é o contentor. O bebê tem estado muito contido, muito dentro de coisas, ok? E a única... Exato. Isso vai ao encontro das teorias do professor Carlos Neto, que para mim é um mentor, ok? Já tive a oportunidade de estar com ele ao vivo e gosto sempre muito, e ele... o motivo porque eu gosto dele é porque ele legitima aquilo que nós fazemos e outras pessoas que fazem do género, nós já fazemos há mais tempo. Exatamente. Então pronto, estava a dizer, então, portanto a primeira dica é já esta de libertar um bocadinho disto e permitir de facto que todos os sentidos possam ser ali colocados ao serviço da aprendizagem da criança, do bebê. Do desenvolvimento e da aprendizagem da criança. E deixarem a parte académica que ela vai acontecer no tempo certo, ok? Ok. Completamente. Aqui tem que usar o corpo. A questão da observação é porque a outra forma de prender as crianças
é nós interferirmos muito, monopolizar, né, que costumo falar, que às vezes nós estamos muito em cima das crianças, neste caso dos bebés, bem intencionados, porque para os proteger, às vezes ao ponto de não os deixar chorar, chorar não, desculpem, sujar, portanto, e então o que ele diz é virem as costas. Neste caso, e aproveitando as orientações da Carla, o que eu sugiro é, quando ele está bem, e depois de satisfeito da sua dose de pele com pele, de colo com colo, que isto é uma necessidade de como comer, mantê-lo, então, e estamos a falar agora dos mais pequeninos, no centro que a Carla explicou como se organizava, em que nós deitamos o olho, em que ele está a fazer as investigações com os materiais que temos, mas que nós não estamos a interferir. E aqui já estamos a fazer o papel de observador, porque inicialmente quando eu comecei a trabalhar, eu via o meu papel como eu faço para as crianças. Neste momento eu vejo que eu faço com as crianças. E para fazer com as crianças eu dou um passo atrás. Dou um passo atrás em que fico mais na postura de observadora, é mais de criar os contextos e não vou lá interferir, nem sequer para elogiar, não vou lá elogiar. Estou atenta para se a criança está perdida, se está frustrada, se está, se precisa estar aborrecida e estar entediada, como o professor Carlos Neto diz, é excelente porque isso é que desenvolve a criatividade. Porque se tiver muitos estímulos à volta e se estiver ocupada, não tem que puxar pela cabeça para criar e inovar e a ocupar-se e a brincar. É uma das questões. Isabel, mas nesta fase inicial, portanto, nós às vezes até tendemos olha, lá está, a ter até aqui muito investimento, falava-se há pouco da questão do dinheiro, que não é necessário, em brinquedos e quê, mas lá está, voltando aqui outra vez um bocadinho atrás, só para não nos perdermos aqui um bocadinho no fio condutor, o bebê pequenino, de facto, vai ter brinquedos, mas numa fase inicial, lá está, para exploração sensorial. E o que ele precisa de dominar, mais do que o brinquedo, que às vezes nós tendemos a ir lá com a nossa mão, mostrar que o brinquedo tem botões, aquilo não lhe está a interessar de todo. Sim. O que lhe interessa é chegar a ele, depois explorar de mil maneiras o mesmo brinquedo, que se nós estivermos mais nesta postura um bocadinho, nós adultos mais passiva e a aceitar que a criança, o bebê, que é muito mais ativo nestas conquistas, vamos até permitir que ele vá dar usos muito diferentes ao mesmo brinquedo, aquele brinquedo que nós, se calhar mais quadradões, só vimos como uns botões que depois dão os sons dos animais, o bebê vai virá-los do avesso, mas numa fase ainda prévia, nem sequer há brinquedos aqui à mistura, o que há é um domínio do corpo, não é? A importância de experimentar. O corpo é o primeiro brinquedo. Exatamente, Isabel, e eu quase que não consigo deixar de tocar já nesta questão, porque de facto sei que mais do que aquilo que pode até chamar a atenção da creche, por exemplo, do caso, que é a questão do contacto com a natureza e quê, mas eu sei, por exemplo, de forma muito concreta, que vocês estão muito atentas a esta questão de como é que a criança vos chega do ponto de vista motor e sensorial, sendo que são, não é? São as duas ferramentas, é quase um ciclo que sem fim, porque eu mexo, acebo mais estímulos, entusiasmo para me mover mais e nisto vou criando aqui este desenvolvimento. Agora, Isabel, eu não consigo deixar de ser aqui um bocadinho... E depois eu não vou esquecer desta questão da observação e gostava muito de voltássemos e vou-lhe dar o exemplo da outra vez que vi da sua parte que acho delicioso. A Isabel está nervosa porque não sabe o que é que eu vou falar. Mas, Isabel, esta questão eu vou ser um bocadinho... mas de forma muito concreta, e a Isabel vai-me responder, não estamos aqui de todo a julgar. Mas as crianças entram em média com que idade para a creche? Isabel, geralmente... 6 meses. 6 meses. Não sente a Isabel, porque isto é uma preocupação que eu tenho e partilho naturalmente, mas não sente que mesmo só durante esses 6 meses, portanto que a criança ainda só esteve praticamente com os cuidadores principais, a criança já chega muitas das vezes nesta fase, portanto a par das preocupações do Carlos Neto, nós também achamos que o bebê aos 6 meses muitas das vezes já não está exatamente com as competências motoras que seria expectável, sem que haja problemas na criança. Portanto, significa que esta situação até vem um bocadinho, esta sobreproteção, já vem um bocadinho até antes de ingressarem na creche. Sim. Quando eles nos chegam,
portanto, alguns estão, nós achamos, aquilo que é mais evidente, que se vê logo, é o desenvolvimento motor, não é? Exato. Senta-se, gatinha, se não gatinha. E então as crianças, acontece, e faz muita diferença o tipo de, assim, o meio aqui é tudo, portanto faz muita diferença o tipo, e ao conversarmos com as famílias, ficamos a perceber, portanto, que tipo de ocupação, como é e as prioridades da família, portanto, o sítio onde deixamos a criança, onde a temos a maior parte do tempo durante o dia, que não a dormir, é mesmo primordial, e aquilo que as famílias acham que é importante. Por exemplo, uma família que não superprotege, que dá o tal passo atrás, que não anda tanto com a criança nos tais apetrechos, com ela pelas mãos, ou aranhas, portanto, que deixa a criança um pouco mais entregue, que ela vai descobrir e chega-nos muito mais hábil do ponto de vista motor do que outras. Por exemplo, vou dar o exemplo de uma criança que nos chegou, não há muito tempo, com 8 meses, e conseguia usar um tablet ou um telemóvel para ir ao YouTube, já sabia, para ver os bonecos que ele gostava, mas não se sentava. E ao falar com a mãe, portanto, mesmo que eu não tivesse visto, sabia que ia ter alguma dificuldade, também não tivesse observado, porque a esta altura eu já consigo ver que normalmente um determinado tratamento à criança vai dar aquele resultado. Para um lado ou para o outro, portanto, esta superproteção que nós temos com as crianças, bem intencionados, na maior parte do tempo, mas às vezes também, como diz a Carla, tem consequências. E depois o que me preocupa é porque a parte motora, quando fica para trás, arrasta a parte emocional. E quando a criança, portanto, não se consegue mexer, normalmente o desenvolvimento cognitivo, por norma, não é? No meio que eu estou, desenvolve-se sem dificuldades, a criança é como se sentisse presa dentro de um corpo. E então a criança fica sentada ou numa cadeira ou assim, e ela não suporta que o adulto se afaste, porque precisa do adulto para ir às coisas. E a forma como nós trabalhamos é para fazer com que as coisas venham ao bebê, ao contrário, desculpe, o bebê vai às coisas e não o contrário. Porque isto tem repercussões no desenvolvimento dela. Porque nós, hoje em dia, temos poucas crianças, não é? Poucas na família, muitas vezes é o único neto, às vezes o único sobrinho, toda a gente vai dar a criança, coitadinha, às vezes a criança é tratada como se fosse um bibelô. E depois, porque é bonitinha, muito bonitinha, assim como um animal de estimação, para fazer festinha, e às vezes esquecemos, sim, às vezes esquecemos que é uma pessoa mesmo, simplesmente está numa fase de desenvolvimento. E portanto é preciso nós deixarmos, e isto aqui aprendi com a Carla, a questão da expectativa biológica, mas eu até gosto mais de chamar de aprendizagem. Os bebés trazem um kit de aprendizagem, seja para falar, seja para andar, seja para comer, seja para tudo. E nós só temos que garantir que não há nada que atrapalhe esse meio, é o mais importante. Exatamente, a nossa expressão do atrapalhar, volta que não vira, pegamos nela, porque é isso, às vezes o adulto de facto atrapalha aqui um bocadinho. Atrapalhamos mesmo. Exatamente. Ó Isabel, eu não vou interrompê-la porque acho que pode ser importante. Isto é aprender as crianças. Exatamente. Isto é aprender as crianças, Carla. Isto, quando nós interferimos demasiado, temos a aprender, estamos a condicionar as crianças, o desenvolvimento que eles trazem esse kit de aprendizagem, e nós temos que deixar que eles o ponham em prática. E por isso temos que baixo de trás, se uma criança está para chegar a um brinquedo e nós vamos lá, coitadinho, que ele não consegue, estamos a interferir na aprendizagem do desenvolvimento motor e, consequentemente, nas outras áreas também. Isabel, eu já agora, e pronto, e porque também é exatamente portanto, a minha praia, mas dizer-lhe que é isso mesmo, é muito giro chamar-lhe o kit de aprendizagem, o outro conceito era a expectativa biológica, há aqui muito nome para as mesmas coisas, mas até se podem aqui introduzir só muito rapidamente para também poder dar aqui até algumas dicas depois para futuras investigações de quem eventualmente nos esteja a ver e que considere isto interessante, mas esse é mesmo um facto, ou seja, o bebê é muito pequenino, precisa se calhar aqui de
de 3 ou 4 ingredientes, o bebê mesmo recém-nascido. Eu vou-me repetir um bocadinho, mas só para deixar esta ideia clara e contextualizar aqui nesta conversa. Mas o bebê vem efetivamente com alguns programas, eu não vou dar aqui os nomes agora concretos, mas com alguns programas que são quase inatos e que lhe vão dar as primeiras programações para as primeiras aquisições. E normalmente estas competências motoras são inatas. Se o ambiente for minimamente estimulante, estas conquistas dão-se. O que já não implica, ou seja, é diferente de dizer que o ambiente, qualquer coisa serve, é diferente, porque de facto se for um ambiente que condiciona, estes programas não correm, é quase como se ter os programas no computador, eles estão prontos a arrancar, eles são neurologicamente bem formatados, mas depois o ambiente tem um papel muito importante de permitir que a criança expresse todo este seu potencial. E efetivamente, Carla, bastam 3 ou 4 Carla, ingredientes muito simples. Eu já vou ser muito resumida, mas efetivamente o toque, que a Isabel já falou, no bebê muito pequenino, o recém-nascido, depois para entrarmos na idade de escolinha, o toque é de extrema importância, este pele com pele, porque vamos ao tal dito sistema proprioceptivo, portanto a criança vai receber a informação do seu corpo e vai criar uma imagem mental cá em cima, para depois saber onde é que tem o seu corpo e como é que o consegue movimentar. Portanto, efetivamente a mamã do bebê muito pequenino deve dar colo a torto e a direito, ok? E também aqui muito importante, o colo tem dupla função, portanto temos a questão do toque, que também pode ser por outra, nomeadamente a massagem, mas depois também a questão do movimento, que é muito cedo dar movimento à criança. E aqui sim, no bebê recém-nascido, estamos a falar de um movimento que é a família que dá, que a criança ainda não consegue fazer. E então, aqueles sistemas dos panos, do baby wearing, também é uma estratégia muito rica, porque aí vamos acordar o sistema vestibular. E o sistema vestibular... O balanço. Aqui umas coisitas que nós temos aqui no nosso ouvido e que nos dão esta noção de orientação espacial, de como é que o nosso corpo está relativamente ao espaço. E isto é de crucial importância. E quando nós lidamos com a criança, com o bebê pequenino, com o bebê pequenino, como se fosse um bibelô, nós já não estamos, e estamos mesmo a atrapalhar, porque estamos a privar o sistema vestibular de receber informação que é muito importante até para aprendizagens futuras, bem mais do que nós pensamos. Na escola? Está relacionado, exatamente. Portanto, esta questão de ser bibelô não é só questão de sobreproteger, é que priva mesmo deste tipo de sentidos. Portanto, o bebê tem que ser manuseado com um bocadinho mais de naturalidade, sem receio, sabendo que isso vai ser positivo. Eu dou sempre este exemplo. Há sempre normalmente um pai e uma mãe, e o pai felizmente tem às vezes um bocadinho mais esta questão das brincadeiras mais agitadas, isto é de extrema importância. Portanto, colinho, toque, uma coisa, movimento é outra. E depois, Isabel, aqui quase a cereja no topo do bolo do libertar as crianças, que é de facto o chão. O bebê desde muito pequenino deve ser colocado, quem diz no chão, dizem superfícies, mas portanto com espaço, não é ninhos, não é parques, não é ovo, não é espreguiçadeira, onde ele está limitado, portanto é em espaços mesmo amplos, onde ele possa experimentar este corpo e... Isso é uma libertação. E isto é uma libertação, exatamente. E ele, conhecendo este corpo, segue a sequência que a Isabel já estava a falar. Portanto, vai tornar-se muito mais capaz, porque é aqui que depois entram aqueles marcos motores todos, sendo que um deles é efetivamente a conquista do espaço, portanto, a criança conseguir se mover sozinha, e portanto, vão-se fazer estas conquistas e o bebê vai, eu nunca mais me esqueço desta palavra, vai intuir desde cedo é uma expressão sua, a sua capacidade de agir e de procurar o que precisa. E automaticamente menos dependente do adulto. Sem que com isto, Isabel, fique, porque às vezes é um bocadinho o receio, eu tenho sempre um bocadinho este perfil, parece um bocadinho de vítima, mas às vezes parece que o desenvolvimento motor é um bocadinho desvalorizado, não é? Aquela ideia... Mas é base, mas para o bebê é base, tudo, é onde tudo assenta, é o descobre o mundo através do corpo e dos sentidos. Nós não podemos se valorizar, é aí que devemos apostar. Pronto, que isto vai-nos trazer do ponto de vista emocional e cognitivo, se de facto for isto que interessa aos papás, que eu acredito que sim, nós queremos meninos inteligentes, claro que queremos, e queremos também meninos regulados, não queremos meninos com agitações brutais, mas isto não quer dizer que o desenvolvimento motor
que seja para termos atletas e que tudo o que não são atletas vão ser meninos brilhantes. Ó Isabel, o Carlos Neto até usou aquela expressão... Ui, ele disse que estamos a criar crianças totós. Portanto, ele ficou mais famoso. Eu já o conheci antes e outras pessoas, mas ele ficou mais famoso depois da entrevista que deu no Observador, que, pelo que parece, não é? Até há pouco tempo era a entrevista mais lida até hoje no Observador, onde ele dizia que estamos a criar totós, crianças totós, porque ele diz analfabetos motores. Porque nós, a primeira vez que eu o ouvi, eu nunca me esqueço, que ele disse que ele tinha crianças de 4 e 5 anos, que os soltasse dentro de uma sala a correr, eles chocavam uns contra os outros, porque não conseguiam circular, naquela idade, com alvos em movimento. E, portanto, por causa destes condicionalismos que começam nesta fase em que nós estamos a falar dos bebés, estas questões, o que nós estamos a fazer, portanto, nós estamos a expor o que não devemos fazer e o que devemos fazer para que as crianças fiquem libertas. Exatamente. E uma das coisas, às vezes as pessoas perguntam e têm dúvidas quando é que é o momento do bebê fazer isto, fazer aquilo. Existem janelas de oportunidade para todos os aspectos. E a melhor forma de saber quando é o momento é essa observação. Exatamente. É dar um passo atrás para observar, porque o bebê vai nos indicar quando está pronto e disponível para fazer determinada, para avançar, para fazer determinada experiência. Exatamente. Por exemplo, o sentar, é muito importante nós sabermos quando é que a criança está pronta a sentar. Como é que fazemos com que uma criança gatinhe? E se isso é importante. Mas, Isabel, exatamente, o gatinhar é um exemplo muito bom, o sentar também, mas o gatinhar, nós já falámos sobre isto, não nos vamos aqui repetir, mas ainda hoje é mesmo um deleite interno, porque desde que a Isabel percebeu um bocadinho melhor os mecanismos inerentes ao gatinhar, que praticamente na sua escolinha, sem aqui de mérito por trabalho de ninguém, mas todas as crianças gatinham. E eu, como técnica, tenho que dizer que, efetivamente, se o ambiente for desta forma, portanto, um ambiente livre, lá está, e a criança não tiver, porque aqui também temos que fazer uma ressalva, não tiver desafios do ponto de vista até de estrutura física, porque há questões que podem aqui interferir um bocadinho com o desenvolvimento, e aí é necessário procurar profissionais e pedir ajuda, nomeadamente no âmbito, claro, com os pediatras sempre, mas também aqui a fisioterapia pode ajudar. Portanto, se a criança não tiver tensões internas, que eu depois posso falar um bocadinho sobre isso, nas próprias estruturas, e aqui posso dar a dica, o pescoço tem aqui muito que se lhe diga, o pescoço do bebê, mas se não houver limitações, questões físicas e o ambiente for bom, todas as crianças gatinham. Este mito de que até foi mais acelerado e não gatinhou. Eu fico sempre, e a Isabel também já fica, tipo, há alguma coisa ali, ou o ambiente, ou na estrutura, não quer dizer que a criança depois não faça as aquisições. Mas, Isabel, o gatinhar é um exemplo interessante. O que é que na sua creche, 2 ou 3 ideias, não vamos estar, mas o que é que efetivamente, ou seja, falámos do porquê, é importante, e o gatinhar é muito importante, eu aqui posso, como técnica, digo que sim. A Isabel fala um bocadinho do como. O que é que acabaram por implementar? Mudar. Primeiro, eu intrigava-me aquelas crianças que não gatinhavam. E eu achava até que nem havia problema. Só que eu comecei a perceber que havia características comuns às crianças que não gatinhavam. Acho que me passaram pelas mãos. Aquelas que eu observei, porque num tempo anterior, antes de eu ter informação, não é? Informação para ter este olhar observador de investigar e perceber, não é? Não me colocava essa questão, mas a partir do momento em que eu comecei a olhar para os bebés, a tentar percebê-los, comecei a perceber que as crianças que não gatinhavam tinham algumas características. Normalmente eram mais, portanto, mais... desculpa. Não, posso ajudar ali, hipotónicas, não? Porventura, mais molinhas? Não. Estava aqui a pensar noutra coisa, e perdi. Portanto, elas eram mais passivas, portanto, normalmente as famílias protegiam-nas mais, e depois elas acabavam por resolver o problema rastejando. E eram, como nós costumamos dizer, mais difíceis, porque ficavam mais dependentes do adulto, porque não conseguiam ir às coisas. E então eu pensei assim, espera lá, que há características emocionais e de caráter idênticas, e vou tentar saber. E na altura houve uma formação que a Carla ia falar sobre esta questão, eu não me recordo qual era o nome da formação, foi em Orei, naquele anfiteatro da Câmara de Orei.
E então eu disse-lhe na altura que encontrei a resposta para aquilo que procurava. Porque se é importante as crianças gatinharem, eram 3 questões que eu tinha, se era importante as crianças gatinharem, porque é que elas não gatinhavam e se era possível nós ajudarmos que elas gatinhassem. E então, a partir do momento que eu percebi todas as nossas crianças, como fazer, todas as nossas crianças gatinham, incluindo nessa altura, que eu fui a essa formação com a Carla, havia uma criança em especial que que tinha estas características e que estava a começar a festejar então o cabo. Depois, com a orientação, conseguimos que ela viesse a gatinhar, ainda antes de andar, ainda gatinhou. A partir daí, nenhuma criança deixou de gatinhar. Mas, para além disso, ainda conseguimos mais 2 coisas. Uma é as crianças que nos chegam tarde e que, portanto, que aconteceu agora este ano, uma criança que nos chegou e que, que não se sentava e só queria andar pelas mãos do adulto, nós conseguimos que ela ainda gatinhasse e foi praticamente ao mesmo tempo de andar, mas portanto que se libertasse do adulto e que fizesse aquilo que nós estamos a conseguir e que é o nosso objetivo com todos os bebés. A forma como eu fico feliz com um grupo de berçário é quando os vejo todos na sua vida, ok? Todos ocupados, portanto, já comeram, já dormiram, já mudaram a fraldinha, portanto, agora vão à sua vida, vão ao trabalho deles, que é investigar, o espaço está preparado para eles fazerem estas explorações, ou então levá-los, não é? Então levá-los, e aqui faço um parênteses para dizer que até hoje nunca vi um bebé que não ficasse excitadíssimo por ir à rua. Depois, mais tarde, eles podem, isto pode mudar um pouco, mas agora, mas quando são pequeninos, eles adoram ir à rua. Quando eles percebem que nós estamos-lhe a vestir o casaco, ficam excitadíssimos. No nosso caso, eles é quando vêm ao autocarro. O nosso autocarro, para quem não conhece, mas pode ir à nossa página, Creche Aldeia, e vai ver imagens do nosso autocarro e as crianças a usá-lo, em que se o autocarro se move e eles veem pela porta, ficam excitadíssimos. O autocarro não é um autocarro tradicional, portanto, imagina. É um veículo que nós criamos. Mas é uma espécie de puxa-se, é assim, dá ali um ar de carrinho de mão, mas é de puxar, portanto, eles vão ali todos sentadinhos, é delicioso. Eu já passei por vocês de carro, eu sim no carro e vocês, porque neste caso vão visitar os vizinhos, vão ao quintal dos vizinhos, vão ver as ovelhas, vão à altura da vinima. Com estes bebés pequeninos. Com estes bebés pequeninos, então é tão giro vê-los todos sentaditos, cada um com o seu gorro ou com o chapéu. Devem ter mais bonito, eu adoro ver as crianças. Assim, parece, Isabela, às vezes parece um canteirinho. Depois não trouxe foto. Aquele autocarro às vezes parece um canteirinho de cupcakes, assim todos sentadinhos, mas por dizer que... Olha, mas para nós é um colo gigante. É um colo gigante. Porque, por exemplo, nós também usamos se... eles começam, tipo, há um momento em que começam a chorar, o outro também começa a chorar, nós não temos braços para todos. Toma, para dentro do autocarro, vamos dar uma voltinha, nem que seja dentro das instalações da creche, ou visitar os idosos, agora não é possível, não é? Pronto, mas temos um lado por cima de nós, e vamos lá dizer bom dia, boa tarde, os idosos ficam felicíssimos, alegram-lhes o dia, e a nós, as crianças também gostam, aprendem a aceitar pessoas diferentes, porque eles percebem, porque ao início, às vezes, algumas crianças veem os idosos, eles notam que é diferente, mesmo nesta fase, muito novinhos, e choram alguns porque veem que são diferentes das pessoas, e isto, ter os idosos separados das crianças não é nada bom, porque não é nada bom, porque, na minha opinião, porque faz com que eles ganhem fobia ao que é diferente. Portanto, eu acho que eles têm que aceitar pessoas diferentes. Exatamente, que estamos a programar, não é? Literalmente todo aquele... Estamos a apresentar o mundo, quanto mais variabilidade deste mundo nós neste caso é o mundo social, não é? Tal e qual, tal e qual. Então estávamos a falar sobre, antes do autocarro, era... que não tinha visto uma... Sim, já nos perdemos muitas vezes que este tema a gente pega e segue no autocarro mas estávamos a falar, Isabel, que não havia bebê nenhum até hoje que a Isabel não tivesse identificado, que ficava entusiasmado quando ia para a rua. E antes disso, estávamos a falar de facto desta questão do gatinhar e destes marcos que são tão importantes e que no fundo entram nesta programação, mas que são no fundo os cimentos, né, os tijolos
para todas as aquisições posteriores. Portanto, não dá para construir, em termos de desenvolvimento, não dá para construir aqui castelos na areia. Mas, Isabel, essa observação que faz é também o que lhe permite perceber, lá está, que estímulos é que são quase universais, o ir à rua. Exato, sim, e inatos. Mas deixe-me só aqui voltar uma coisa. As crianças que gatinham, pelo menos se não houvesse outro ganho qualquer, são mais felizes. Está bem? Mesmo que não houvesse ganho nenhum. E há, Isabel, há imensos. Eu Nem lhe sei. consigo falar. Aliás, Eu posso até digo testemunhar mais. hoje em dia. Nós falamos muito do gatinhar e é o mais evidente para as pessoas, mas posso lhe dar aqui uma nota um bocadinho mais técnica também, mas ali por volta, em média, dos 4 meses e meio, a criança faz uma coisa em termos do seu corpo, que no fundo é o que lhe permite, nós chamamos-lhe tecnicamente uma primeira organização contralateral, isto é sempre uma coisa muito mas no fundo é quando direita e esquerda começam a trabalhar, o lado direito do corpo e o lado esquerdo do corpo começam-se a integrar e a trabalhar em conjunto. Isto parece que é uma coisa muito óbvia, mas não é. Há muitas crianças que não fazem nesta altura mais adequada este tipo de trabalho que é neurológico, mas que tem que ver com o corpo, e muitas das vezes são crianças Por isso é que eles têm que estar no chão. Pronto, exatamente. Porque não é numa espreguiçadeira onde não conseguem mover o tronco que eles vão conseguir fazer. Não, e estas aquisições, até estou a ser muito específica, são aquisições que é de barriguita para baixo que se fazem. Portanto, e que neurologicamente é expectável que os façam em determinadas idades e que de facto se não forem feitas, Isabel, chegam-nos depois muito mais velhos, com questões às vezes, olha, tão simples como leitura, como a questão da leitura e da escrita, que parece que não, mas é preciso que direita e esquerda esteja bem integrado, e muitas vezes são aquisições lá atrás que não foram feitas. Eu estou sempre a repetir isto quem me ouve nestes diretos ou noutros, eu estou sempre a repetir, mas de facto isto são os fundamentos. E efetivamente não há milagres. Agora, o que eu acho fantástico da experiência da Isabel é que depois isto também se traduz, e quanto mais não seja, traduz-se numa felicidade maior, em questões, em ganhos emocionais. Porquê? É Porque isto de nós andarem todos na sua libertámos vida. também um potencial, não é? Um sentimento de Eu sou capaz. capacidade. Estão ocupados, porque um bebê que gatinha e que. Porque o objetivo do nosso trabalho como educadoras é manter está nas OCEP, um desenvolvimento global e harmonioso. E quando nós dizemos harmonioso, é, portanto, as 3 áreas do desenvolvimento, motor, cognitivo e emocional, que estejam equilibradas. Se uma criança fica presa no seu corpo porque não tem o domínio, não foi-lhe dada a possibilidade de mover e de exercitar, experimentar a mover o corpo, o que acontece? Fica presa no seu corpo, o desenvolvimento cognitivo vai à frente do motor, e então a criança fica frustrada, fica dependente do adulto, e depois em creche, por exemplo, é muito difícil, porque e acontecia-nos no início, enquanto eu não percebíamos como esta dinâmica, e portanto as crianças, os bebés necessitarem muito do adulto e nós temos um grupo inteiro. Desta forma, nós fazemos com que as crianças, portanto, é um equilíbrio entre este afeto do colo, da proximidade connosco, não é? E dos cuidados básicos, e depois isto dá-lhes confiança para se lançarem para o mundo a descobrirem. Portanto, depois de estar estas necessidades básicas, incluindo afeto, satisfeitas, eles vão à sua vida, então fica um grupinho inteiro, na maior parte do dia, a ocupar-se, e nós vamos rodando, introduzindo, e vamos fazer esta observação, que é muito importante, que é nós observarmos como normalmente, como é que aquele bebê, o que é que ele gosta, o que é que ele se interessa, porque nós podemos fazer o trabalho de desenvolvimento usando muita coisa, não é? Como a Carla, muitas estratégias. Por exemplo, este bebê que nos chegou sem se sentar, sem gatinhar, com 8 meses, que nos chegou este ano, nós descobrimos que gostava muito de volantes. Okay. Portanto, adorava volantes. Então nós tínhamos lá uns volantes verdadeiros, trouxemos-lhe, e tínhamos um helicóptero que tinha assim a hélice do helicóptero redondo, que para ele lhe parecia um volante. E então foi esse brinquedo que lhe demos para ele se ocupar, para ir fazer começar por alguma coisa que lhe interessasse naquele espaço, naquele meio. E esta observação permite-nos adequar as estratégias para que a criança se desenvolva.
em todas as áreas. É mesmo muito Exatamente. importante. É mais E importante porque nós... se pegam pelaquilo que a criança acaba por manifestar ali uma certa apetência, pois Sim. também rapidamente acredito que tenha o objetivo de poder alargar muito mais aqueles Exato. horizontes, não é? Exato. E é nesta perspectiva de facto diversificar até, em termos aqui falando até mesmo dos brinquedos que disponibilizam, não pode ser só ter ali qualquer coisa. Não é qualquer coisa para os entreter, tem a ver, também tem sinalidade Aqui é uma curiosidade pedagógica. mesmo que eu até tenho, porque esta escolha do material a disponibilizar, não é? Sim. Também tem o que se lhe diga. Tem, sim. Os materiais são cruciais nesta fase, porque é através dos materiais, da manipulação dos materiais, que a criança descobre o mundo, as propriedades físicas. Portanto, uma criança, eu, por exemplo, para pegar neste copo, né, eu já, antes de tocar, já sei qual a textura, qual a temperatura, qual o peso e qual a força que devo exercer para não o derrubar e para não o deixar cair, a pressão que devo exercer. As crianças, portanto, isto tem a ver, o desenvolvimento tem duas componentes, é a parte da maturação, não é? Estar pronto para o fazer, não é? Portanto, nós temos que perceber se ele está pronto para fazer, temos que ter noções de desenvolvimento, e depois é a questão do treino, da oportunidade e do treino. E então, ao manipular os materiais, a criança vai fazer inúmeras, portanto, recolher informação, através dos sentidos, né? Portanto, no corpo, os sensores, portanto, seja do próprio receptivo, não é? Corrija-me se eu estou a falar mal, porque estou a entrar numa área que não é a minha. Não, está lindamente. O próprio receptivo, portanto, eu tenho a força que tenho que fazer para pegar este copo é diferente da que eu faço para pegar nesta, e a forma como pega é diferente. O bebê até conseguir isto, de ficar hábil, ele tem que fazer inúmeras manipulações de materiais para conseguir que isto seja automático. Para nós agora é automático. E, portanto, nós pomos materiais e os materiais, por exemplo, nós agora introduzimos o brincar heurístico. E o cesto dos tesouros no berçário é muito bom porque é muito prático para se disponibilizar materiais, e os materiais têm regras, não é? Portanto, o tipo de materiais que se põe, mas é para fazer isto, realmente a criança faz o que se chama tomar posse. Portanto, um bebê normal e saudável, ele vai, quando apresentamos uma coisa nova, um bebê saudável, não é? Quando eu digo saudável, não em termos de saúde, em termos de desenvolvimento, de estar tudo certo, que é normal, que é expectável para aquela fase, ele vai esticar o braço, por isso é que chama tomar posse, para pegar, manipular, pôr na boca, sacudir, e depois vai testar. É um autêntico cientista. Ele completamente, vai pegar é maravilhoso de ver. Como um cientista, ele vai ver, se eu apertar, o que é que isto faz? Agora, se eu bater, o que é que faz? O som é uma das principais investigações, portanto, o som Isabel, neurocientificamente também está demonstrado, é o sentido que vem já mais apurado e mais finalizado. Em compensação, por exemplo, a visão vem muito imatura no recém-nascido. Portanto, a audição é já sempre uma ferramenta que está sempre já mais à frente do que as outras, digamos. As propriedades sonoras dos objetos e dos materiais é uma das coisas que eles exploram mais. E então, depois, para perceber a ligação disto, como a Carla estava a fazer, ao tempo do treino académico, é que, por exemplo, ao manipular os materiais e ao usar o corpo, a criança vai fazer o chamado corporização de conceitos, que é, antes de perceber em abstrato as noções matemáticas, como sejam alto, baixo, mais, menos, pesado, leve, dentro, fora, encher, portanto, noções espaciais e matemáticas, conceitos matemáticos, ele vai experienciar pelo corpo. Exatamente. Depois, mais tarde, depois de fazer isto tudo. Daí, esta escolarização precoce ser contraproducente. Exatamente, é que é um erro, é que não só não resulta, como pode prejudicar. É um erro prejudica. Exatamente. Okay? Portanto, a criança tem, nesta idade, tem tanto para fazer, tanto para conhecer sobre o mundo, que nós não podemos estar a dar-lhe tarefas académicas, porque as tarefas académicas, que são a abstração, terão que ir estar sobre estas competências todas e estas experiências todas vividas.
Exatamente, exatamente. Sim, quem diz, é isso mesmo, porque a criança aprende, lá está, dizíamos há bocadinho, primeiro domina o seu corpo, ou primeiro, isto, aqui os processos são um bocadinho simultâneos, mas domina o seu corpo para o mover no mundo, para chegar a estímulos e depois apropria-se destes objetos e aqui está-lhes a retirar este sumo que a Isabel também dizia. Portanto, efetivamente, esta questão do concreto é muito importante. Então, de facto, nós achamos Sim, que vamos ensinar uma série de coisas só a dizer, ou só não. pelos livros, ou só, não é? É muito importante criar estes Uhum. hábitos, mas efetivamente se às vezes a sensação que dá, eu também hoje estou assim um bocadinho malandreca com estas expressões, mas é que queremos muito a criança inteligente, mas um bocadinho também domesticada, não é, Isabel? Quase um bocadinho, também pode haver aqui às vezes algum Sim, receio, agora disse isto, mas eu estou legitimada para o fazer, porque a questão é, eu também sei que às vezes preocupa aos papás que dar, por exemplo, muito destas ferramentas motoras que possa tornar as crianças também muito, perdoem-me, muito reguilas, muito agitados, muito, não é? Um não bocadinho é o outra vez aqui contrário. algumas crenças limitadoras que nós temos de que alguém que domine muito o corpo vai ser um reguila, vai ser, e não é, porque a criança também se vai Não. regular muito melhor Esta estabilização, nivelar nas 3 áreas do desenvolvimento, motor, cognitivo e Exato. emocional. A criança está bem, se tiver isto equilibrado. E o professor Carlos Neto, ele diz mesmo que precisamos de crianças mais selvagens, não tão domesticadas, porque Pois lá o está, problema é que exatamente. hoje em dia, muitas vezes, as crianças têm-se como noção de bem comportada, a criança está sossegada. Para mim, a criança bem comportada é uma criança ativa, mas que sabe estar em grupo. Nesta idade, há conflitos, mas é normal. Nesta idade, quando eu falo, é a idade que eu trabalho, até aos 3 anos, porque eles estão a aprender, a regular-se. E são aprendizes, não se portam bem nem mal, são simplesmente aprendizes. Exatamente, E eu, exatamente. aprendizes. E, portanto, nós conseguimos também, as nossas crianças, com este trabalho que estamos a fazer, as nossas crianças são muito mais bem comportadas do que antigamente. Exatamente, Conseguimos mais se é que facilmente. existe esse conceito, exatamente. Porque nós ainda estamos a tentar perceber porquê. Por exemplo, nós, a visão tradicional da educação olha para a criança como o adulto tem de fazer tudo. Ata-lhe os sapatos, dá-lhe comida na boca, incluindo, tem de punir e recompensar, porque acha que é as ferramentas para gerir o comportamento. Nesta visão que eu agora tenho e que faz parte de um processo e que é baseado nas pedagogias participativas, não, eu dou um passo atrás porque a criança está a aprender e eu estou só ali para orientar, apoiar, encorajar e incentivar. Não sou eu que dou, não, é a criança que aprende, o caminho é feito pela criança. Eu só crio as condições, tendo em primeiro Exato, lugar o cuidado de não atrapalhar. Pronto, quando eu exatamente. estou a interferir muito. E, portanto, eu vou, não faço tanto, e como eu estava a dizer, as nossas crianças portam-se melhor, porque eu acho que nós, a palavra principal é respeito. Eu acho que nós, ao percebermos melhor a criança, e como a criança, quando eu digo a criança, é aquela criança como indivíduo, e a criança em termos de desenvolvimento, o que é próprio de cada idade e o que é que ela está pronta a fazer, tendo em conta o nível de maturação e de Pois é, treino. Isabel, porque às vezes também se fala muito, lá está, na lacuna que existe na brincadeira livre, Sim. mas depois também não pode ser só o livre, não é? O libertar no sentido pronto, é que isto às vezes cai-se um Sim, o bocadinho nos dois permissivismo, sim, existe. extremos. Sim, sim. Sim, porque as pessoas confundem uma coisa, confundem algumas coisas com. Quando se diz libertar, não é a criança que tem controlo. Não é assim, eu liberto as crianças, mas eu continuo a ter controlo sobre a criança, para bem dela, e exercer a Uhum. autoridade. Quando eu Exato, digo libertar, é porque isto é uma visão da criança, do meu papel e da educação. É esta visão que eu estava a dizer que a visão tradicional é que eu faço tudo para a criança. E aqui eu faço com a criança. exatamente. Faço com a criança, mas também tenho de terem atenção de não abdicar controlo. A criança tem controlo sobre algumas coisas, por exemplo, a Pois, brincadeira.
Pois. O mundo da brincadeira, a brincadeira, o brincar, é o mundo da criança. E nós temos que ter, para além de ter brincadeiras estruturadas, atividades extracurriculares, que não podem ser em demasia, ela tem que ter muito tempo em que a brincar ela faz escolhas. O que brincar, quando brincar, com quem brincar, como brincar. Mesmo se o adulto entrar e deve fazer algumas vezes, entrar na brincadeira das crianças, deve ser segundo as regras das crianças. Aí é que elas controlam. O resto devem ser sempre escolhas balizadas pelo adulto. Exato. Por exemplo, a criança não vai de qualquer maneira para a escola. Eu dou-lhe a escolha entre, portanto, hoje está frio, levas umas calças. Queres estas ou estas? Sempre balizado. Até porque se a criança tiver um mundo para escolher, aquilo é demais para ela. Nós não lhe vamos sobrecarregar. Claro. Sim, e tira-lhe a sensação de segurança que tem sempre que vir aqui associada, não é? A pilares na vida da criança, normalmente, efetivamente, pai e mãe e depois os cuidadores mais presentes, mas em que é super importante, né? Se numas coisas podemos de facto deixá-la ser totalmente livre, noutras eu aí concordo consigo e a visão também é esta, por exemplo, as rotinas dão aquela organização, aquele ponto, aquela linha orientadora do dia da criança que também lhe traz uma segurança que também é impossível de outra vez e que não podemos aqui comprometer de forma alguma. alguma. Essa temática são a gestão do comportamento, as rotinas, a autoridade e outras coisas que por acaso não me trouxe para aqui esse livro, mas está ali. A Criança e a Disciplina, de Brazelton. Exato, bem, Brazelton é exatamente. Ó Isabel, eu olhei agora, vou-lhe ser muito franca, com muita tristeza, apercebi-me nas horas, eu sabia que este era o desafio. Eu sei. Nós tínhamos já está, aqui, mas também o essencial já está, Carla. E nós tínhamos aqui temos sempre aqui um fio condutor para a nossa conversa, não faço ideia se o seguimos, não, mas eu penso que tocámos aqui numa série de aspectos. Mas, ó Isabel, eu queria falar, eu passei. Tinha aqui. Sim. Aqui de facto aqui. Era um dos objetivos que tínhamos muito, era de facto de poder trazer para aqui a noção de que a criança de facto, o tal kit de aprendizagem é muito completo, ou seja, a criança é um ser, além de ser um ser soberano, a verdade é essa, porque é uma pessoa que ali está, não é? Que nós temos que também, nós aqui, qualquer adulto, aceitar que a criança traz suas aqui próprias características, mas que vem de facto já muito formatado para vir aprender e para vir aqui absorver, portanto, e nós temos que permitir de facto este potencial. Trazer aqui uma luz muito importante sobre os primeiros anos de vida como de facto o momento em que se faz uma série até de programações que depois vão influenciar muito a forma como a criança vivencia a restante de vida. Portanto, que trazer para aqui ingredientes nesta altura em que o brincar não é princípio, meio e fim de quase da existência da criança, trazer para aqui de facto esta questão muito do académico, numa expectativa de mais inteligência que muitas das vezes é precisamente o oposto, depois os desafios. Eu ia só dar aqui uma notinha também, que às vezes efetivamente se o ambiente for com estas ideias que fomos aqui ficando, for de facto estimulante, se houver desafios, também é importante ver, e eu falava disso há bocadinho, não queria deixar isso também por dizer, Isabel, e isso é uma aprendizagem que eu também penso que é importante que possa andar para lá e para cá, ou seja, o que eu quero dizer com isto, a área da saúde também pode ajudar a área da educação e vice-versa, porque às vezes há crianças que de facto estão presas no corpo, mas verdadeiramente, ok? E não estamos a falar sequer de questões mais complicadas, de deficiência e tudo mais, mas hoje em dia cada vez mais estão identificadas o próprio, só o nascimento em si já é um período ali muito exigente para a criança, e ela vem com muitas tensões que antes eram um bocadinho desvalorizadas, portanto bebés muito irritadiços, que de facto não apreciam de forma nenhuma estar deitados, por exemplo, de barriga para baixo, que é tão importante desde sempre, é ali que vai tudo construir, e que não gostam e que se manifestam contra, muitas das vezes, não é? Às vezes até se nota logo a amamentar, são crianças que se esticam muito para trás, tem mesmo que ver com tensões que têm que ser libertadas, nem de propósito, e que depois permitem que a criança possa, e às vezes há mudanças da noite para o dia, relativamente a miúdos que estão ali um bocadinho a lutar contra o próprio corpo, e que às vezes aqui com algum tratamento, pronto, as pessoas
muitas das vezes associam muito à osteopatia, pronto, podemos dar esse exemplo só para se perceber melhor o que é que estamos a falar e podem libertar. Mas efetivamente esta questão da observação, que eu acho que acabou por ser aqui também um ponto central, e permitir de facto que nós também possamos, é isso mesmo, manter-nos no nosso lugar de adulto e a promover. Mas, Isabel, tínhamos aqui, podíamos, o brincar heurístico que falou é super Nós interessante. tocámos aqui em vários aspectos que depois cada um deles podia se ramificar, mas pronto, também fica para as pessoas irem pesquisar. Exatamente. Se alguém Isabel, quiser e nós também andamos aqui contactar-me. com ideias, pois andamos. Pois é. Até podemos ter Vamos aqui aprofundar novidades. estas temáticas. Sim, aprofundar estas temáticas depois em sítios próprios. Exatamente. Andamos aqui a pensar, porque cá isto pode mesmo, e acima de tudo queremos é Porque nós crianças. acabamos por não explicar como fazemos. Pois não. Falámos que é possível, quais os ganhos, mas não falámos como se faz algumas coisas, então. Isabel, se ficar Para esta os ideia interessados. de não dar demais e de nos afastarmos um bocadinho e de dar o espaço físico, eu acho que isso ficou muito evidente. Eu acho que já é muito importante, porque isto já rompe aqui muito com o tradicional, está bem? Eu, tecnicamente, é mesmo, não esqueçam muitos apetrechos, muita coisa, muitas cadeiras, muitos bancos para sentar os bebés quando eles ainda não se sentam por si. Exatamente, mas sim, podemos ter feito aqui a publicidade enganosa porque o como, mas o fundamento tem que começar por ser, tem que ser a base, não é, Isabel? Estas coisas têm que fazer sentido a cada profissional. E de facto o primeiro convite se calhar é mesmo conhecer-se melhor este envolvimento e utilizar também as ferramentas, até as ferramentas pedagógicas, e não acreditar mesmo, não ficar naquela ideia, como a Isabel referiu logo no início, de que com os bebés não dá para fazer nada. Olha, mas a propósito disso, há só uma coisa que eu não passei que eu queria passar, Carla, que é, às vezes diz-se, que os bebés que não são concentrados, têm pouco tempo da concentração, e eu não concordo, eu não posso ouvir falar disso, porque as crianças, os bebés são os mais concentrados de todos, entre crianças, Eles são adultos. cientistas brilhantes, portanto eles estão a aprender, exatamente. É porque quando nós, o professor Carlos Neto, eu falo muitas vezes do professor Carlos Neto, porque ele vem legitimar o que muitos outros fazem e dizem. Sim, porque há imensos autores, exatamente, sim. Mas... Claro. Mas ele diz que se faz confusão com isto de estar concentrado e com o corpo parado, como se fosse a mesma coisa, e não é. E o bebê mostra-nos exatamente isso. Um bebê pega um bebê faz mindfulness, naturalmente. O bebê pega num objeto e ele fica, se aquilo lhe interessar, não é? Fica completamente absorvido, compenetrado a investigar e não existe mais nada à volta dele. Isabel, aqui eu não consigo não deixar, não olhem para o corpo, se estão a ver atenção, se estão a pensar na atenção, é na visão que está o segredo. Não é a Carla disse que não me é no ia corpo. explicar isso, eu quero saber como é. Essa parte não sei, Não que é é por novo. estar parado que ele está agora, a visão, aquele bebê, nós usamos aquela expressão que parece que quer comer o mundo, não é? Portanto, e em oposição, se tivermos um bebê de facto com olhares mais vagos aqui, aí sim, se calhar podemos ter que tornar este ambiente, aí podemos ter que parar um bocadinho para pensar o que é que podemos fazer. Uma abordagem terapêutica aí, já me ultrapassa a mim. Exatamente, mas às vezes nem é necessário seja a terapêutica e instituição. Agora, um bebê vivaz com aquele olho, aí é que está, de facto, a atenção. E depois, esta questão de mãos, de boca, que nós falámos também, eu falei aqui numa conversa também super interessante com a Carolina Branco, minha colega, mas terapeuta da fala, sobre também o conhecimento que a criança nestas idades faz com a boca. Portanto, Isabel, esses materiais, apesar de irem à boca, também temos que deixar de ser tão picuinhas. É muito importante. A questão da pandemia, exatamente, temos que também salvar, que é assim, eu permito que as crianças façam isso, porque faz parte do trabalho deles, depois guardamos os materiais, desinfetamos e por uma próxima vez já vão. Que isso não seja agora motivo para de repente... Eles deixarem de fazer estas explorações, porque aquilo é o tempo deles, porque existem janelas de oportunidade. Tudo muito igual, tudo com texturas muito monótonas, não é? Sim, pois, não pode ser. Portanto, tem que se encontrar aqui outras estratégias. E pronto, que os estudos dizem que os bebés são os menos afetados, parece que têm uma proteção natural contra o Covid, portanto não vamos radicalizar isso e eles precisam muito para desenvolver, porque se não for feito naquele momento, passa o tempo.
Como acaba Mas, de dizer, Isabel, eu mais ia tarde. até posso partilhar aquilo que nós fazemos em termos da clínica, porque pronto, tivemos que nos adequar e obviamente que há coisas que são muito facilmente desinfetáveis, pronto, com os materiais, com os produtos adequados e tudo mais, garantir que secam, pronto, porque senão depois, quer dizer, não é o ovo, é a É galinha. desinfetar e passar ao outro. Pronto. Também o álcool, é preciso Agora, cuidar com aquilo isso. que não é, aquilo que pelas características do material não é, lá está, pelo menos deixar a questão relativamente ao Covid, deixar a questão da quarentena, não é? Portanto, para garantir que, mas de facto também não ficarmos demasiado obcecados, porque ao queremos tirar aqui o coronavírus, também estamos a tirar outros componentes que depois também em termos de sistema imunitário também ficamos aqui com florzinhas de estufa, não é? Elas trocam chupetas, porque elas acham, às vezes, até crianças que não usam chupeta, veem os outros usar e assim, aquilo deve ser bom, ele anda na boca com aquilo. Exatamente. E então às vezes vão lá, pronto. E os brinquedos, eles têm que ter materiais, eles têm que ter objetos para manipular. É impossível trabalhar com bebés de forma saudável sem ter objetos. E um larga e o outro vai apanhar a seguir. E isto é impossível. Sim. Sem castrar a criança, é impossível evitar que aconteça sempre. Pronto, o que nós fazemos depois de usar, lavamos, desinfetamos o que for possível. Sim, mas as coisas relativizar, porque senão o impacto que isto vai acabar por ter em termos de desenvolvimento vai ser muito... Bem basta o distanciamento social, este afastamento social. Físico, vê se conseguimos pôr que é o físico. Pois, exatamente. Por isso esta manipulação dos objetos e dos materiais é primordial, o bebê tem que o fazer naquele tempo. Exatamente. Isabel, estive aqui tão atenta a si que me distraí um bocadinho aqui do nosso chat, nós vamos terminar entretanto, mas não queria deixar de ver se tínhamos aqui porventura algumas questões. Está bem. Porque, pronto, eu também me esqueci, eu estive envolvida Nós somos assim, pronto. Olha, mas enquanto procura, eu vou só mostrar o outro livro que eu tinha aqui para mostrar, que faz parte da minha bibliografia, que é este que eu aconselhei à Carla. Exatamente. Que é fabuloso, que eu recomendo para pais e para educadores. Ok? Não, mas não temos aqui dúvidas de maior. Temos aqui muito miminho. Curiosidade. E educar na alimentar a curiosidade. Tá bem. Não temos dúvidas, fomos bastante esclarecedoras. Isabel, nós hoje tivemos o sol a brilhar. Pois portanto, foi tudo mas de qualquer das formas, nós vamos nos manter disponíveis para quem vir, porque há muita gente que vê, é um facto, que vê os diretos em... Foi isso que a Carla disse, que o que costuma acontecer é que as pessoas veem a posteriori porque à tarde a passear. Mas estejam à vontade também para nos remeterem às vezes questões, partilhas, aquilo que resulta. Aqui o objetivo nunca é de facto julgar de todo, está bem? Eu às vezes sou aqui também malandreca nas expressões que utilizo, mas é só para também brincarmos um bocadinho aqui com o nosso português, que é matreiro, mas de facto estas questões são todas porque efetivamente os profissionais estão um bocadinho preocupados com o desenvolvimento dos miúdos, não podemos também dourar a pílula, não é? Sim. Temos algum receio que depois, a longo prazo, isto possa ter outro tipo de consequências em questões, pronto, mais até emocionais e lá está, e de aprendizagem, depois com tudo o que isso acarreta. Portanto, isto é tudo uma visão de uma idade muito precoce, mas em que nós temos mesmo crenças profundas, crenças e estudos, de que são os momentos das programações fundamentais, portanto, a todos os níveis. Nós estamos aqui a falar de desenvolvimento motor, mas ao mesmo tempo a questão da linguagem, as questões emocionais, as questões sensoriais, tudo está neste caldeirão aqui muito mágico e seria uma pena que nós não passássemos também estas ideias, estas inspirações. E aqui uma inspiração muito importante é mesmo escolher fazer diferente. E já há muita informação, a legislação não complica, pelo contrário, se calhar até bem visto. Dava outra conversa, exatamente. Os papás, efetivamente, às vezes também podem ter um bocadinho estas expectativas, nós também andamos aqui com muitas famílias na equipa Alcance, estas expectativas um pouco confusas, quem não trabalha neste mundo, não é? Do que é suposto ser a creche, mas também podemos incentivar, geralmente conseguimos depois os nossos maiores aliados, porque estamos todos para o mesmo, não é, Isabel? A gente só quer miúdos crianças, capazes, autónomos, seguros de si, confiantes. Confiantes. Exatamente, porque o mundo é deles. Claro. Pronto, Isabel, nós vamos juntar certamente mais vezes. Foi um gosto, é sempre um gosto imenso. Igualmente.
E pronto, e depois que nós tivermos aqui também questões e partilhas, também entraremos em contacto certamente. Sim. Eu, pessoalmente, se me contactarem através da minha página, seja do Habitat do bebê, seja através da minha página pessoal, Isabel Reis, eu respondo às questões o mais brevemente possível, como for A possível, está Isabel bem? é mesmo espetacular, é uma inspiração. E Ó, vemo-nos por aí, Isabel, está bem? muito obrigada, está bem? Muito obrigada e a quem esteve também a acompanhar, até à próxima. Até à próxima. Um beijinho, um beijinho. Beijinho, tchau, Carla.